Oi, gente, eu sou Emanuel Almeida. Se você ainda não me conhece, seja muito bem-vindo a esse canal. Pode me chamar de Manu. Eu fiquei pensando sobre a minha jornada no yoga e resolvi fazer esse vídeo falando sobre como que eu conheci e como que tudo começou, na verdade. Bom, eu venho da educação física e enquanto eu estava na faculdade, lá eu praticava bastante esporte, conheci diversas práticas, estudei muito, né, o corpo humano, mas eu ainda buscava uma forma de olhar para o corpo um pouco mais integrada e sutil. E lá, durante o curso, durante a graduação, eu queria muito praticar yoga, mas não tinha nenhuma prática por perto, eu não conseguia investir em um professor particular. E foi aí que eu descobri o YouTube, né? Eu comecei a fazer as práticas aqui no YouTube. Então eu comecei com práticas mais curtas, fiz aulas menores, ia encaixando aulas durante meu dia. Depois que eu comecei a fazer essas práticas, eu comecei a sentir uma certa diferença na minha rotina de estudos e principalmente no meu controle do estresse. Era uma época que eu estava finalizando a graduação, então, fazendo TCC, aprofundando nos estudos. Então, sempre estudante fica sempre com aquela carga muito grande, né? Quase sempre muito atarefado. Então, eu descobri na prática do yoga e da corrida, conciliando essas práticas com a minha rotina, eu consegui encontrar uma forma de me conectar, mesmo que a minha rotina tivesse mais cheia. A partir dessa prática, nesse momento que eu estava na graduação, eu comecei a me identificar com essa prática do yoga. E aí eu fui gostando cada vez mais, me identificando. E por se tratar também de uma prática física, eu me identificava muito como professor de práticas corporais e através desse olhar de profissional do movimento é que eu fui adentrando cada vez mais na prática. Fui praticando, gostando e me conhecendo um pouco mais nessa prática. Logo depois de formado, foi onde eu fiz a minha primeira formação em Pilates, Pilates contemporâneo. E a prática do Pilates, ela tem muita assimilação com o yoga. Existe uma proximidade muito do mundo do yoga, principalmente pela presença, né? Trazer a presença para o corpo, observar a respiração, entender o corpo nas suas múltiplas potencialidades. Eu acho que o Pilates tem um olhar e o método Pilates tem uma forma de lidar com o corpo que até então eu não tinha encontrado na musculação, na corrida, na natação, em outras práticas individuais e coletivas que eu já tinha experimentado e estudado. Logo depois dessa experiência da formação em Pilates, né, do estudo do Pilates, eu comecei uma graduação. Foi minha primeira graduação em Yoga. Foi a primeira vez que eu entrei em contato com os Vedas, as escrituras, né, filosóficas, a base filosófica do Yoga. Fui entender a história do Yoga, de onde ele vem, e fui me encantando, principalmente com a questão do corpo sutil, né? Eu que já vinha desse conhecimento do corpo, entro num universo que se expande para além do físico e do palpável. À medida que a gente entende o conceito de prana, entende outros conceitos, né, do prana dentro do corpo, dos vayus, a prática dos pranayamas, né, as respirações. Então, tudo isso vai abrindo um leque, um repertório enorme de conhecimento do corpo que eu não tinha acessado até então. Então, eu fiquei maravilhado e antes mesmo dessa primeira formação, eu já sabia que eu ia aprofundar um pouco mais nesses estudos. Nessa era aí, né, nesse primeiro momento em que eu faço essa primeira graduação, eu leio a autobiografia de um yogi que conta a história, né, do Yogananda e entendo um pouco mais da cultura do yoga vinda de um lugar de origem, né, lá da Índia, com todo o seu contexto histórico.
Então foi um livro interessante, assim, que me trouxe é, um pouco mais de contexto do que é o yoga para além do que eu já conhecia. E tem uma leitura incrível, assim. Foi um livro que me aproximou ainda mais dessa prática. Depois, um segundo momento marcante, assim, na minha história, nessa trajetória de 10 anos, foi a minha segunda formação. Foi uma formação que eu tive um conhecimento mais denso, ainda mais denso dos aspectos tanto filosóficos quanto fisiológicos do corpo, dos asanas, a biomecânica. E nessa época, um livro que me marcou bastante foi o Hatha Yoga Pradipika, que é um livro mais técnico que eu indico para professores ou para praticantes que queiram aprofundar um pouco mais é, nas noções filosóficas, porque é um texto de base do yoga que vai trazer desde posturas, pranayamas, libertação da mente, a filosofia como base dessa prática que atravessa o corpo. Então, esse foi com certeza um dos marcos assim dos meus estudos e da minha prática pessoal. E desde então, nesses últimos 5 anos, eu venho desenvolvendo aulas online, aqui através do YouTube, no Zoom, aulas particulares também, para pessoas que precisam de uma atenção maior em cada caso, e as aulas coletivas nos estúdios de Pilates. Eu sinto que nesse tempo eu acabei me especializando na prática não só de yoga e Pilates, mas na prática de atividade física, principalmente com pessoas idosas, por trabalhar com esse público. Mas, no geral, esses 5 anos eles trazem muita experiência para mim, porque é onde eu entro mais em contato com o pessoal, onde eu me coloco mais no lugar de professor. E um livro marcante dessa era é Os Trilhos Anatômicos. Nesses 5 últimos anos, um estudo muito importante para mim foi esse entendimento da fáscia, do corpo que absorve impacto e distribui esse impacto, né, através do corpo, através das fáscias. Então, os trilhos anatômicos do Thomas Myers, ele eleva a minha prática a um outro nível de entendimento do corpo humano e da fisiologia do movimento. Bom, 10 anos não são 10 dias, né? Eu acho que tiveram muitos momentos aí da minha prática da minha relação com essa prática e com o meu corpo. Durante esse tempo eu passei muitas coisas, a gente vive muita coisa em 10 anos, né? E eu tive espaço para me encantar com o yoga. E também houveram momentos onde eu afastei um pouco, fui experimentar outras práticas. Eu descobri a musculação sendo um exercício muito necessário para mim. E isso me ajudou muito a voltar para o yoga. O próprio Pilates também, que esteve sempre conectado, tanto nas aulas que eu dou, quanto na minha forma de praticar atividade física. E a corrida, que esteve comigo desde lá de trás, nesses 10 anos, eu continuo praticando. Corro poucos quilômetros, 5, 10 quilômetros, mas durante esses anos todos eu desenvolvi essa relação de experimentar o corpo, de colocar o corpo em experiências que fazem eu me aproximar de mim, entender como eu estou me sentindo. E eu sinto que quando eu vou para o tapete, quando eu busco fechar os olhos, entender minha respiração ali na minha meditação, eu estou praticando yoga e também estou buscando repertório motor, formas de trabalhar esse corpo, de entender como esse corpo está hoje e o que esse corpo pede hoje, né? Quais que são as necessidades que o corpo, o que ele está sentindo, se eu estou muito parado, preciso de movimento, se eu estou muito cansado e preciso restaurar. Então, esse momento é uma prática que eu não abro mão. E acho que trazer um pouco disso para o YouTube é uma forma de agradecer a essa plataforma, né? Mas também de consolidar esse trabalho aqui. Eu espero ajudar muitas pessoas, guiar muita gente aqui,
principalmente quem está começando agora na prática do yoga. E é muito bom ser um canalizador dessa tradição, dessa prática. Isso me deixa muito feliz.